Saudações meus amigos, com vocês Cristiano, para o canal Russificando. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema difícil, um tema nada agradável que infelizmente faz parte da realidade do Brasil, da Rússia e de tantos outros países. Recentemente um rapazinho postou um vídeo explicando sobre como era difícil a realidade dele na Rússia, como ele tinha muitos problemas com a burocracia e com tantas outras questões. Bom, senhores, o que eu tenho a dizer a respeito desse vídeo? Isso eu digo porque algumas pessoas escreveram para mim e questionaram se aquelas informações realmente são verdadeiras, se realmente é daquele jeito. O que eu posso dizer para vocês? Esse vídeo, que muita gente deve saber do qual se trata, ele é verdadeiro? Sim. Mas é verdadeiro em parte. Você falar sobre corrupção, sobre burocracia na Rússia, isso é chover no molhado. Porque é um problema que nós também temos aqui no Brasil, um problema que talvez não tenha em determinadas áreas, como por exemplo o setor migracional. Por quê? Porque a Rússia é o país que mais recebe imigrantes no mundo, depois dos Estados Unidos da América. Claro que são diferentes tipos de imigração. O imigrante que vai, por exemplo, para os Estados Unidos é diferente do imigrante que vai para a Rússia. O imigrante que chega na Rússia geralmente é quem? É o uzbek, os uzbeques da Ásia Central, um povo que infelizmente, aqui não estou querendo ser preconceituoso, aqui eu digo com base na minha experiência pessoal, eu convivi meses com essas pessoas, dividi alojamento e tudo, são pessoas que eu conheço de perto. Grande parte deles são pessoas pouco educadas, ou mal educadas, e em muitos casos até mesmo muito mal educadas. É um povo que, digamos que, em muita coisa não é, eu não estou tentando aqui denegrir os uzbeques, até porque tem grandes nomes de uzbeques. O próprio Timur Bekmambetov, por exemplo, famoso cineasta que já filmou até para Hollywood, é de origem uzbek. Como ele, há muitas pessoas inteligentes e talentosas, e educadas também, por sua vez. Mas o tipo que aparece na fila do UFMS, o escritório de imigração, departamento de imigração da Rússia, geralmente não é esse tipo. Geralmente é um outro tipo de uzbek. É um pessoal que, bom, para início de conversa, basicamente só fala gritando, fala muito alto. Nisso é um povo muito parecido com o brasileiro, porque o brasileiro também só sabe falar gritando. Posso até entender o caso, como eu conheço um rapaz, né, que inclusive acompanha o meu canal de Minas, ele fala alto, mas ele tem problemas auditivos, então isso pode acontecer. Mas aqui no Brasil, eu me recordo como uma vez na faculdade eu tentei fazer uma ligação, falar com um amigo da Rússia. Ele não conseguiu ouvir nada, isso porque era uma faculdade particular. Era uma faculdade particular. E ele não conseguiu ouvir nada. Agora por quê? Porque era uma conversa muito grande na sala de aula e você parecia mais uma feira aquilo ali, uma coisa completamente absurda. Então, ou seja, se o sujeito fala gritando, deduz-se que ele não tem tanto interesse em ouvir o que o outro tem a dizer. Em faculdades particulares, como por exemplo a Unicristos, você ainda vê em quinto ou sexto semestre a professora expulsando alunos da sala de aula, porque eles começam a conversar, a fazer barulho e interrompem o andamento da aula. Quer dizer, um sinal nítido de baixa educação. Às vezes, quando eu estou gravando o vídeo aqui, vocês devem ter reparado que muitos dos meus vídeos agora estão sendo gravados à noite. Por quê? Porque se eu for fazer com a luz do sol, que é quando tem inclusive uma iluminação melhor, que propicia uma qualidade mais interessante para os meus vídeos, se torna praticamente impossível. Porque tem crianças que vão para a piscina e ficam gritando lá. E o detalhe é que são os gritos completamente sem necessidade. Tipo assim, tá a distância de 2 metros um para o outro, né, que até acho que se você sussurrar a pessoa vai entender, mas não, eles ficam gritando. Às vezes os meus amigos da Rússia
minhas amigas também, gostam muito de ligar para mim e muitas vezes ligam e perguntam: Cristiano, o que está acontecendo aí? Não, são crianças que tem aqui em frente. E muitas vezes essas crianças crescem assim, os pais não contêm, os pais não disciplinam. Esse é um problema muito sério do brasileiro, é a falta de disciplina. E ele cresce, né, do grito que ele dá na piscina em frente à casa da vizinhança. Ele vai, né, ele compra aquelas caixas de som enormes para o carro dele e coloca para o bairro inteiro ouvir, às vezes altas horas da noite. Então, o Brasil tem esse problema muito sério e nessas situações é até um pouco parecido com o povo uzbek. O povo brasileiro, que é em grande parte, não estou dizendo que são todos, mas em grande parte, um povo bastante temperamental, assim como os uzbeques também são muito temperamentais. Na Rússia você, a propósito, também encontra pessoas assim, mas você vai encontrar pessoas assim aonde? Geralmente em vilas, né, em locais que crescem, digamos, distantes da civilização. Talvez no sul da Rússia, que não é tão desenvolvido quanto a Rússia Central, por exemplo, quanto o norte da Rússia, então você vai encontrar pessoas desse tipo. Quando eu estava, por exemplo, em Rostov, que fica no sul do país, você encontra algumas pessoas assim. Ou talvez alguém que mora mesmo num subúrbio. Você vai encontrar em subúrbios pessoas que têm esse tipo de comportamento. O problema é que aqui no Brasil as pessoas não são pessoas que moram em subúrbio. O sujeito que estuda, por exemplo, na Unicristos da Vida não é um sujeito pobrezinho que não teve acesso à educação. É um sujeito que, na maioria dos casos, é um sujeito que está bem de vida, que muitas vezes mora em um condomínio, né, fechado, que teve educação, que teve uma série de coisas, que teve várias oportunidades na vida. Então, se você pegar aqui um brasileiro de classe média, ainda que seja de classe média alta, você vai vê-lo no mesmo nível, por exemplo, de um pobretão russo, de um, né, entre aspas, de um favelado russo. Essa aqui é a verdade. Isso é uma coisa que tem até um livro escrito, são arquivos do Serviço Secreto Tcheco, e é muito interessante ver como eles descrevem o brasileiro. É muito interessante. Bom, essas pessoas que muitas vezes fazem esses vídeos, né, são pessoas que, como eu disse, às vezes fazem esses vídeos, como se diz, de desabafo, são pessoas que muitas vezes aqui no Brasil tiveram muitas oportunidades, que sempre foram muito mimados pelos pais, né, que cresceram, como se diz, tomando mel. Outro dia mesmo eu estava vendo um vídeo de um jovem chamado Pedro o Grande, ele tinha um canal Pedro o Grande. Ele estudava a fazer medicina na Rússia e fez uma coisa parecida, né? Ele reclamou, né, como se diz aqui, pediu arrego, porque segundo ele, não, lá tinha muita corrupção e tal. E aí um outro médico, que inclusive hoje é um médico renomado, acho que ele tem até pós-doutorado em medicina, fez um vídeo, inclusive no carro dele, um vídeo excelente, no qual ele critica o Pedro o Grande, porque o Pedro o Grande, ele falou besteira, resumindo aqui. Ele até comenta, não, porque ele fala, né, que lá na Rússia tem corrupção, mas corrupção tem em todo lugar. E isso é verdade. Burocracia tem na Rússia, sim, mas tem em todo lugar. Aqui mesmo no Brasil, eu me recordo quando eu fui a Teresina, eu morei em Teresina durante um tempo. Não sei se alguém de Teresina acompanha o meu canal. E na época eu queria transferir a minha faculdade de uma pública de um estadual para outro estadual. Estadual do Rio Grande do Norte para o estadual do Piauí. E para eu fazer essa transferência foi uma novela. Levou mais de um ano para poder eles dizerem que aceitavam aquilo ali. Detalhe, eu tinha ido, eu tinha feito a consulta, né? Aí uma pessoa disse que eu tinha direito, outra já disse que eu não tinha direito, né? E burocrata é burocrata em qualquer lugar. Não importa se é a fila da imigração na Rússia ou se trata de uma universidade pública. Então você sempre vai encontrar esse tipo de situação. Um diz uma coisa, né? Outro diz outra coisa completamente diferente. Outro já diz outra coisa completamente diferente. E no final, ó, você se lasca. Isso aí pode acontecer na Rússia, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Infelizmente. Agora o que acontece muitas vezes é o quê? É que o sujeito muitas vezes está em casa, está no Brasil, tem uma série de facilidades.
Às vezes ele estuda, por exemplo, numa faculdade que não tem tanto problema como esse, por exemplo, que eu tive no Piauí, por exemplo, na universidade pública. Eu não estou aqui na universidade particular. Eu não estou aqui colocando abaixo quem estuda em universidade particular. Estou dizendo que essa é a realidade. Na particular você vai encontrar bem menos dificuldades. Eu não tenho um preconceito, aliás, para com faculdade, até porque eu acho que faculdade não define pessoas. O que define é você. O que define é quem estuda nessa faculdade. Eu encontrei, a propósito, no grupo Brasileiros na Rússia, uma postagem interessante de um rapaz que diz, né, que quer fazer carreira acadêmica na Rússia e a gente vê aqui que as opiniões são muito diferentes dos brasileiros. Os brasileiros, que a propósito tem gente desse canal, né, que escreve para mim, tenta esclarecer dificuldades, e eu sempre procuro ajudar. Tem um aqui que é escritor, né, e que eu saiba formado na Rússia. Ele diz, depende da área da cidade, não tem qualidade. Ele está na Europa é melhor. O outro aqui diz que a Rússia é um país para se formar profissionalmente, povo inteligente, boa sorte. Tem um que comenta um problema, né, que a Rússia tem ótimas universidades, porém, se está pensando em trabalhar lá, os professores não são muito bem remunerados. Eu digo mais, não é que eles não sejam muito bem remunerados, é que eles recebem a mixaria. Eu digo que eu já conheci pessoalmente gente que foi ensinar em faculdade para ensinar em uma faculdade de São Petersburgo. São Petersburgo, imagine isso, interior, com um salário de 20 mil rublos. 20 mil rublos hoje dá uns R$ 1.500. Para um professor universitário isso é uma mixaria. Muita gente larga ensino em universidade para abrir o seu próprio negócio e fazer muito mais dinheiro assim. Embora, né, essa realidade também existe aqui no Brasil. Esse rapaz que eu comentei que tem problemas de audição, ele é doutorando em letras, mas largou o curso dele, largou a faculdade. Hoje ele tem um negócio, tem uma loja de produtos para musculação. Ele, inclusive, que é campeão em uma série de coisas. E ganha muito bem lá na cidadezinha dele, do interior. E aí eu coloquei uma coisa, né? Que, bom, corrupção, burocracia são problemas que você vai encontrar nos dois países. Se você viu na Rússia, mas não vê aqui no Brasil, talvez seja porque você não procurou aqui no Brasil, porque conviveu com a situação na qual você vai precisar disso. Por exemplo, num desses vídeos, o rapaz critica até o sistema de saúde russo. O sistema de saúde russo, eu diria que ele é mais ou menos, até chega a ponto de dizer, né, que aqui no Ceará é melhor. Não sei de onde se ele realmente alguma vez precisou aqui no Ceará. Eu já vi pessoas que falaram muito bem do sistema de saúde russo. Uma moça, por exemplo, que eu conheço, que é a Fernanda, um abraço para você, caso esteja acompanhando esse vídeo, ela comenta que a sogra dela teve um problema, salvo engano, relacionado com câncer, e um remédio que nos Estados Unidos sai caríssimo, ela conseguiu de graça lá. Ela que, inclusive, a propósito, teve também problemas na Rússia, precisou do sistema de saúde e foi muito bem tratada. Tem o Marcelo BD, que tem inclusive o vlog do BD. Ele teve um problema, ele já falou isso, então posso falar aqui. Ele teve um problema no olho dele, acho que no olho esquerdo, se não me engano. Ele, durante algum tempo, era quase cego. Precisou da medicina russa, a medicina russa conseguiu tratá-lo devidamente. E eu já conheci muita gente assim, mas também conheci pessoas que contaram o contrário, que acham que o sistema fica muito a dever. E aqui no Brasil eu posso dizer basicamente a mesma coisa. Já conheci pessoas, não é, que precisaram do sistema de saúde aqui e foram devidamente tratadas, inclusive a minha avó. Mas tem pessoas que já tiveram problemas no sistema de saúde aqui. Se bem que a Rússia tem ainda uma vantagem. A Rússia tem ambulâncias que elas ficam, né, fazendo ronda por bairros. Então basta você ligar para lá que a ambulância vai direto para sua casa, com paramédicos, que aliás é uma coisa que não tem aqui no Brasil. Até tinha, né, na época dos cubanos, mas infelizmente
nós brasileiros, lamentavelmente, colocamos os cubanos para correr daqui. E esses paramédicos são de grande ajuda. Já os vi ajudando as mais diferentes pessoas, desde bêbados que estavam na rua muitas vezes caindo, né, devido a uma série de problemas, até pessoas que às vezes simplesmente passaram da conta na hora da festa. Até pessoas que foram salvas, pessoas esfaqueadas foram salvas exatamente por esses paramédicos. A última vez que eu tive contato com paramédicos na Rússia foi, eu lembro, uma vez que um amigo meu bebeu muito, aí segundo ele estava sofrendo ataque cardíaco, mas quando foram ver não tinha nada. Aí disseram a palavra que até hoje eu lembro na minha cabeça, que foi simulante. Simulante, o que é simulante? É exatamente o cara que, não sei se aqui no Brasil tem alguma coisa parecida, é o cara que finge uma coisa. Eu estava bebendo sozinho, tinha se divorciado da mulher na época, estava começando tinha começado a conhecer a menina pelo Tinder, né, uma mulher que inclusive hoje é a esposa dele, e enfim, queria uma mulher para fazer companhia e chamou exatamente serviço de saúde. E por sinal era eu lembro que era uma titia, digamos assim, já devia ter seus 45 para 50 anos, né, gordona. E tinha outra que era uma moça muito bonita. Eu acho que ela devia ser descendente de armênios, a julgar pelas características físicas dela. Eu estava dormindo nessa hora, cochilando, só dei um oi para eles. E claro, eu vi a conversa. Mas o tipo da coisa que, enfim, muito relativo. Mas é uma coisa que, na minha opinião, faz a grande diferença. Eu aqui respondi a postagem deste camarada da seguinte forma. Eu coloquei para ele que é uma excelente ideia estudar na Rússia, porque o russo gosta muito de estudar e a exigência é bem alta na hora da prova. Isso é um fato. Você tem que estudar muito na Rússia, mas muito mesmo. Se dedicar é dedicação completa. E aí eu coloquei para ele. Além disso, outro ponto excelente é que nas universidades de lá não tem essa coisa de lacração como aqui no Brasil. Hoje, na área de humanas, que é a minha, estou agora fazendo mais uma faculdade que é de Relações Internacionais. Praticamente não passa nada que esteja fora do escopo de lacração. Tem profissional fazendo doutorado falando de gênero neutro. E esse, infelizmente, é um grande problema no Brasil, né? Os famosos lobbies. Não que lobby seja uma coisa exclusiva no Brasil. Todo país tem o seu. Todo país. Não adianta você querer correr, sempre vai ter pessoas que simpatizam com você, seja por uma ideia, seja por uma característica, seja por uma prática, seja por N motivos. Só que, infelizmente, aqui no Brasil, desde que eu voltei para cá, eu percebi uma coisa. Aliás, antes mesmo de sair daqui, é que hoje no Brasil, até mais do que quando eu saí daqui, tem uma coisa que é fundamental caso você queira ascender socialmente ou até mesmo profissionalmente, mesmo academicamente, que é você pertencer a uma determinada turminha. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Quem acompanha os meus outros canais sabe de que turminha que eu estou falando. Então, se você pertence a esse lobby, você tem, na realidade, duas opções. Que é ser um sujeito bem situado, bem posicionado socialmente, seja filho de um governador, seja filho, talvez, de um diretor de alguma grande empresa, alguma coisa do tipo. Ou ter a sorte, talvez, de fazer amizade com eles. Ou você ser daquela turminha. Vocês sabem bem de qual turminha eu estou falando. Só para vocês terem uma ideia, eu me recordo como antes de eu sair do Brasil, eu queria apresentar um artigo científico. Eu queria que ele fosse publicado. Esse artigo tratava da questão, que na época era bastante atual, em 2014, que era a guerra no Donbass, na qual uma série de violações dos direitos humanos estavam sendo cometidas. E nesse momento,
Eu me recordo como eu fiz, né, pesquisei, traduzi livro, coisa que ninguém mais iria encontrar aqui no Brasil, a não ser, claro, que você falasse russo, coisa que, aliás, é raríssima na área jurídica, nessa esfera. O que vocês acham que aconteceu? Que eles se interessaram por esse projeto? Que eles, um cara que foi buscar coisa longe que ninguém mais foi? Não. Eles pegavam uns errinhos básicos, né? Coisa que tinha no calendário, na metodologia. E aí fizeram, né, de uma mosca um elefante, como se diz em russo. E dispensaram esse projeto completamente, coisa que eu gastei muito tempo, né, e neurônios também para fazer. Aceitaram qual projeto? Aceitaram um projeto exatamente relacionado com lacração. Essa semana eu estava lendo uma notícia sobre uma moça que é doutoranda da USP. E ela falava em arabos, armênias. Utilizava gênero neutro, coisa que não existe em português. E essa notícia ainda foi publicada assim. Eu não tenho nada contra a USP publicar esse tipo de coisa, desde que corrigisse a fala dela. Corrigisse porque ela estava falando errado. Se alguém fala carralo, eu não vou colocar numa entrevista, eu que a propósito também sou colunista de jornais russos, eu não vou colocar na entrevista carralo, eu vou colocar cavalo corrigido. E era exatamente a mesma coisa que deveria ter acontecido aqui. Só que essa moça com essa história de gênero neutro, que é, a propósito, como esse meu amigo, né, que é doutorando em letras diz, é o terraplanismo das letras. E foi publicado lá. Então, o que isso aí significa dizer? Isso significa dizer que hoje, no Brasil, se você quiser alguma coisa em determinadas esferas, então você precisa pertencer a um determinado lobby. Lobby esse que, felizmente, você não vai ver na Rússia. O próprio rapaz que criou essa postagem escreveu aqui: é exatamente esse o motivo pelo qual eu penso na Rússia. A academia no Ocidente está um caos. E escrevi para ele: o Ocidente decadente mostra cada dia incontáveis sinais de sua iminente queda e degradação.